Hoje eu vim te dizer o que eu recebi através da oração. Quando esta igreja ora, que clama e implora, Deus responde, irmão. Quando estava no leito, aflita até, sem esperança de viver, a igreja clamou, Deus ouvindo a oração, teve dele compaixão. Oração, 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 nunca é demais. Oração, oração, confia somente e você terá a vitória nas mãos. Quantas vezes muitos dizem que Deus não está ouvindo a sua oração? Murmura. Glória a Deus, glória a Jesus, doce Espírito Santo. Queridos e amados irmãos e ouvintes, eu quero na noite dessa sexta-feira, dia 19 de setembro, saudar você com a doce paz do Senhor Jesus e desejar a todos uma excelente e abençoada noite. Irmã Ana, que já se encontra conosco, a paz do Senhor, boa noite. A irmã Mara, que já se encontra conosco, creio que seu esposo, o Roberto, Deus abençoe, boa noite. Irmão Cláudio, Deus abençoe sua família. Irmão Geraldo Luiz Ferreira, boa noite, meu santo, a paz do Senhor Jesus. A irmã Lucilda, Deus abençoe poderosamente. E, irmãos, eu quero chamar a vossa atenção para um dado muito alarmante. Por quê, pastor Anderson? Irmã Zélia, Deus abençoe a sua vida, sua família, bênção de Deus, seu esposo, irmão Dinésio, seus filhos, que o Senhor Deus fortaleça cada um de vocês. Irmãos, hoje estamos adentrando ao 19º dia do nosso propósito de oração, que tem sobre o tema meu quarto e meu altar. E uma coisa que tem me chamado bastante atenção quando se trata de oração, quando se trata de uma busca, quando se trata de uma petição. Lembra que eu fiz um cronograma dentro, aqui tinha dois. O primeiro já oramos, e agora nós estamos entrando aqui, nós estamos no segundo e o último cronograma. E aqui tinha alguns tópicos, e eu falei aos irmãos, se quisesse alterar, podia ficar à vontade. Mas eu coloquei aqui aquilo que o Espírito do Senhor Deus nos instruiu. E hoje nós vamos trazer uma palavra e já orarmos em seguida um dado muito alarmante. E em cima desse dado, provar a vocês que a volta de Jesus ainda não está próxima. Irmã Fátima Ribeiro, boa noite, a paz do Senhor. Irmã Maria Isaete Gonçalves,
Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Irmãos, aquele que tem a mente de Cristo e verdadeiramente se converteu ao cristianismo e deixou verdadeiramente Jesus trabalhar na vida dela, na vida dele, vai entender o que eu vou falar nesta noite dentro desse propósito. Deus abençoe o obreiro irmão Alessandro, no nome do Senhor Jesus. Então presta bastante atenção. Eu e você, nós não somos egoístas em buscar em Deus, por um intermédio da intercessão, pela vida dos outros. Deus nos deu uma lição, ou a bem da verdade está nos dando uma lição. Irmão Dinésio, Deus abençoe, citei o seu nome aqui, mais uma vez, Deus abençoe o senhor, sua família, sua esposa, irmã Zélia, seus filhos, irmã Ivanete, Deus abençoe sua vida, a paz do Senhor, sejam bem-vindas. Então, quero dizer a vocês, o Senhor Deus tem nos ensinado muito, nesses longos 19 dias que completa hoje, dentro desse tópico. O que nós aprendemos? Nós aprendemos muita coisa com o Espírito Santo. Interceder pelas pessoas, não somente por nós, não olhar somente para nós, mas sim apresentarmos no altar das orações pessoas que estão ao nosso redor e junto e diante disso apresentamos também as nossas necessidades. E hoje nós vamos abordar um tópico de suma importância, como os demais que nós abordamos aqui. Hoje nós vamos abordar e orar pela vida dos missionários e das missionárias. Deus abençoe a irmã Regina Maria de Paula e desejando uma boa noite à senhora e a sua bênção, glória a Deus. Presta bastante atenção. No que eu vou falar nesta noite, eu vou provar a vocês que a vinda de Jesus, ou o arrebatamento da igreja, como muitos estão falando por aí, tá? Está longe de acontecer. Está longe de acontecer. Por quê, pastor? Porque, em primeiro lugar, o Senhor Jesus deixou bem claro que a vinda dele seria quando todos os cantos da terra fosse evangelizado, ou os 4 povos, os 4 cantos da terra, ouvisse a mensagem da cruz. E eu vou mostrar para vocês que tem países que o evangelho não entrou ainda, e que tem povos que nesse país tem portas fechadas para o cristianismo. Então, por aí nós já aprendemos e entendemos. Lembra daquela lista que hoje ela está colada aqui no livro, só pegar para vocês verem? Ó, ela está aqui no livro hoje, ó. A lista está aqui, ó. Deixa eu levantar um pouquinho e mostrar para vocês. Está no livro, a lista. Então, essa lista aqui é uma lista de suma importância que nós vamos orar, e eu vou mostrar para vocês alguns países. E se você quiser tirar suas dúvidas, vai no Google, tá? E coloca, tá? Países que o evangelho de Cristo Jesus não adentrou ainda. Então vocês vão entender, tá? Aí a pergunta é, pastor, então tem países que o evangelho não chegou? Nós vamos chegar lá, prestai atenção. Em primeiro lugar, a grande comissão. O interessante é que nessa grande comissão, que Marcos, no capítulo 16, versículo 15, nos afirma, não é, tá, para pastores, não é somente para missionários, não é somente para diáconos, e nem presbíteros, e nem evangelistas. O Senhor Jesus, ele não classifica aqui a qualidade, que eu posso dizer assim, ministerial, ou a posição ministerial. Ele deixa aqui, tá,
ele dá uma convocação, melhor dizendo, à igreja de Cristo. Vamos lá. Capítulo de número 16, versículo de número 15, do Evangelho de Jesus, que escreveu Marcos, capítulo de número 16, versículo 15. A grande comissão, diz o texto. E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E aí, ele traz a seguinte referência no 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Eu vou mostrar a vocês aqui que missões nasceu no coração do Senhor nosso Deus. E o Senhor, ele foi bem enfático aqui no versículo de número 15 do capítulo 16. Ele disse: ide. O ide é um chamado coletivo e permanente. É um chamado coletivo e permanente. Prestar bastante atenção. Obrigado, Dinésio, pelo seu auxílio e seu apoio. A missão é necessário. Tanto que é necessário e também é uma necessidade das missões. E eu quero ler aqui com vocês que dentro do tópico, e aqui nós vamos ver aqui, em primeiro lugar, pastor, mas isso não me interessa. Se o que eu vou falar agora não te interessar, você vai me perdoar. Você nunca recebeu Jesus como seu Salvador. Não. Você nunca recebeu Cristo como seu Salvador definitivamente. Porque se o que eu estou falando aqui nessa noite não te interessa, porque é o seguinte, se eu estou aqui hoje, eu fui fruto do evangelismo. Eu sou fruto do evangelismo. Quantas pessoas que Jesus entrou na vida delas por intermédio de alguém? Alguém falou de Cristo para você. Alguém induziu Cristo a você. Alguém te convidou a ir a uma igreja. Alguém te convidou a receber uma oração. Então, meus irmãos, é assim que o evangelho é anunciado. Então, prestai atenção. Eu estava pesquisando aqui, ó. Não existe país onde ninguém ouviu o evangelho, mas sim milhões de pessoas, só corrigindo, porque eu tinha falado que tem países que não entrou o evangelho. A bem da verdade, entra, mas poucas pessoas têm acesso. Tem pessoas que não têm acesso à Bíblia, pois não pode ter a palavra de Deus. Então, isso é de suma importância. E eu vou citar para vocês alguns aqui. Vamos lá. Não existe país onde ninguém ouviu o evangelho, mas sim milhões de pessoas em regiões como a janela 10/40, países que eu vou citar para vocês. País que pega pesado, que eu e você não temos liberdade para fazer o que nós estamos fazendo aqui. Se você pesquisar, como eu já disse, a janela 10/40 é uma porta missionária, aonde relata a verdadeiramente situação do campo missionário. Então vamos lá. Primeiro, na região como a janela 10/40, em países como Índia, China, Paquistão, Sudeste da Ásia e África. E agora eu vou voltar aqui. Coreia do Norte, Somália, Iêmen, Líbano, Sudão, Nigéria, Paquistão, Irã, Afeganistão, Índia, como eu já disse aqui, Arábia Saudita, Myanmar, China, como eu já disse,
Iraque, Síria, Argélia e outros mais, Marrocos, Budapeste, Cuba, República Centro-Africana, nós temos ainda Noruega, nós temos o México, nós temos aqui a Turquia, República do Congo, Bustão, Moçambique, Cazaquistão, irmãos, outros mais. Irmãos, se eu for citar aqui, são mais de 50 países. Aí a pergunta que não quer se calar: se essas pessoas que estão nesses mais de 50 países, que ainda não tiveram contato com a palavra de Deus, que não foram evangelizados, que não conhecem a Cristo, ouviu falar, mas não ainda tiveram a oportunidade de ser trabalhado e crer no Cristo vivo, então nós estamos longe ainda da volta de Cristo. Eu entendo dentro do texto a qual nós lemos, que eu vou mostrar para vocês algo muito profundo. Se você abrir comigo, o Dinés vai colocar na tela Romanos capítulo 10, eu vou ler com vocês também. Romanos capítulo de número 10, oh bendito seja Deus. Versículo de número 14, oh Jesus. Esse texto é muito forte e é muito lindo. Presta bastante atenção. Irmã Rosalina, Deus abençoe a paz do Senhor. Boa noite, vamos lá. Romanos capítulo 10, versículo 14, para nós orarmos. Como, pois, invocarão aqueles a quem não creram? E como crerão naqueles que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Versículo 15. E como pregarão se não foram enviados? E como está escrito, conformosos aos pés daqueles que anuncia a paz, dos que anuncia as coisas boas. Irmãos, o evangelho precisa ser anunciado. Pois o evangelho de Cristo nós anunciamos porque há uma porta de salvação. E quem não crer, e quem não acredita em salvação, e quem não acredita no inferno ou no céu, irmãos, isso é muito sério. Romanos capítulo 1, versículo 16. Olha o que o Senhor nos afirma agora em Romanos capítulo 1, versículo de número 16, que eu quero ler com vocês o texto da palavra do Senhor, para que eu e você tomamos uma postura de anunciar o evangelho de Cristo Jesus. Anunciarmos o evangelho. Olha só, capítulo de número 1, versículo 16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo. Eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crêem, primeiro dos judeus e também dos gregos, porque neles descobriram a justiça de Deus e da fé em Deus. Está escrito, mas o justo viverá da fé. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa, o evangelho de Cristo Jesus é o poder de Deus para a salvação. Se hoje você está na posição que você está, porque alguém orou por você, alguém pregou para você, alguém anunciou Jesus a você. E eu quero falar a vocês, os missionários enfrentam perseguições, barreiras culturais e espirituais. A oração é como chave. É por isso que nós devemos orar pelos missionários. É por isso que nós devemos orar pelos aqueles que estão pregando o evangelho. Irmãos, eu fiquei tão triste, porque eu compartilhei em minhas redes sociais, algum período atrás, relatório do campo missionário. Irmãos, eu fui falando o que estava acontecendo no campo missionário.
Irmão, se uma pessoa comentou, ou curtiu, ou falou alguma coisa, foi muito. Aí eu paro e começo a analisar. Irmão, se tem pessoas que não pregam o evangelho para o seu vizinho, tem pessoas que não falam de Jesus, para a pessoa que está... Irmãos, eu vou falar uma verdade. Depois você quer que Deus age na sua vida. Muitas vezes você vai para o trabalho. Você entra na van. Ou pega um ônibus. Ou você vai fazer uma viagem e do lado de você uma pessoa senta. Você fica do lado da pessoa ali 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. E não fala nada de Jesus para ela. Tem pessoas que é cristã, senta do lado da pessoa, fala de política, fala de futebol, fala de novela, mas não fala de Jesus. E aí você pergunta por que a sua oração não é respondida. Aí você pergunta por que as coisas não acontecem na sua vida. Aí você para no posto de combustível, o frentista abastece o seu carro, porque ele vai até a sua janela, pergunta se é etanol ou gasolina, ele conversa com você, você tem que pagá-lo, então ele conversa com você novamente, e aí quando a bomba para, ele pergunta, tá ótimo ou quer que continue? Travou. Aí você fala, não, parou, não, continua. Você tem um diálogo, mas em nenhum momento você fala de Jesus para a pessoa. E Jesus fica olhando para você. O Espírito Santo falando com você. Aí você para no shopping, aí você compra alguma coisa numa loja, prova as roupas, prova o vestido, prova o calçado, fica ali 1 minuto, 10 minutos, meia hora com a pessoa, mas não fala de Jesus para o vendedor ou a vendedora. Jesus está olhando. Irmãos, isso é de suma importância, porque o evangelho precisa ser anunciado. E a pergunta que não quer se calar: a vizinhança sabe que você é servo de Deus ou não sabe? No seu local de trabalho, os seus companheiros de trabalho, o seu patrão, a sua patrona, sabe que você é servo ou não é? Não, pastor, se souber, vamos mandar embora. Então você tem medo do homem, porque quem abre a porta é Deus, quem te sustenta é Ele. Então você não vai misturar. Ah, pastor, mas a religião, não estou falando de religião. Eu estou falando do evangelho de Cristo Jesus. Religião implantou o homem. Cristo ensinou o caminho da salvação. É por isso que João, capítulo de número 32, versículo de número, capítulo 8, 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só pode conhecer a verdade quem um dia renunciar a verdade para essa pessoa. Aí eu me lembro agora de João 14, 6, e disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. E agora eu quero mostrar a vocês. O Dinés vai colocar na tela Colossenses capítulo 4, versículo 3, que eu vou ler com vocês. Irmãos, eu quero que você preste bastante atenção. Será que você está fazendo o ID do Senhor Jesus ou é só para os missionários? É só para aqueles que têm o título de missionário? Eu li para vocês. A grande comissão. E a grande comissão é a todos nós. E agora, eu vou ler com vocês Colossenses capítulo 4, versículo de número 3, aonde Paulo, quando ele chega a Colosso, ele fala algo para os irmãos acerca da salvação em Cristo Jesus. Ele fala e incentiva os outros a falar acerca da salvação, porque a salvação, irmão, veio para todos. Só que a Bíblia também nos afirma em João capítulo 1, Jesus diz assim, ó, eu vim para os meus, os judeus, mas os meus não me receberam, mas aqueles que me receberam, dele o poder de ser chamado filhos de Deus. Interessante, né?
Colossenses capítulo 4, versículo 3. Ó, é melhor que uns e outros, e aqueles que ainda não que não viu, mas as obras que fazemos debaixo do sol. Irmãos, ele está falando daquilo que nós pregamos, daquilo que nós fazemos e daquilo que anunciamos em Cristo Jesus. E eu chamo a sua atenção nesta noite que você botou Eclesiastes, Colossenses, meu santo, Colossenses 4:3. E eu estou falando aqui para vocês algo de suma importância, que através do Evangelho de Cristo a salvação chega àqueles que você está orando. Pastor, eu estou pregando. Sim. Alguém está pregando, orando pelo seu filho. Alguém está anunciando o evangelho para sua filha. Alguém está anunciando o evangelho para o seu cunhado, para o seu genro. E eu digo a você, essas pessoas que você colocou diante de Deus, você vê elas. Você vai ver que elas vão ter um encontro com Jesus. Amém? Então chama a sua atenção, o Dinésio colocou outro texto, mas é Colossenses, capítulo 4, versículo 3, enquanto eu vou dar seguimento aqui. Escuta bem. Irmão, quando nós oramos e intercedemos pela vida daqueles que estão indo, nós temos o propósito de quê? Fortalecer os missionários, sustentá-lo eles e o evangelho avançando. É tão bom você orando pelo seu filho que está afastado, ou a sua filha que está afastada. É tão bom você clamando por alguém da sua família, da sua parentela, e de repente, no seu local de trabalho, em algum lugar que essa pessoa tiver, ela é abordada por Deus, tem um propósito, e alguém fala do evangelho para ela, alguém prega o Cristo para ela. E a pergunta é, nós temos feito mesmo? Aí o Dinésio colocou agora o texto. Orando também juntamente por nós. Para que... Deixa eu voltar lá. Eu estou lendo aqui no... Orando também juntamente por nós. Para que Deus nos cubra a porta da palavra. Oh, Jesus! Para que Deus nos abra a porta da palavra. Irmãos, há poder na oração. Paulo estava pedindo oração aos demais irmãos de Colosso para que eles orassem, para que Deus abrisse para eles a porta da palavra, a fim de falarmos ao ministério de Cristo, pelo qual estamos também presos. Aleluia! É necessário orarmos. E aí, irmãos, eu estava preparando aqui, Jesus, o nosso papel começa como igreja. Pastor, qual é o meu papel como igreja? Vou mostrar para você. É orar pela vida da família e sustento dos missionários. E eu pergunto, quem é o missionário? É aquele que está no campo? Missionário é aquele que faz o ID do Senhor Jesus, é aquele que é chamado por Deus para um propósito específico, e também é eu e você. Deixa eu mostrar para vocês algo de suma importância. Mateus capítulo, irmãos, agora é muito importante, Mateus capítulo 9, versículo 37. Mateus capítulo de número 9, versículo 37 e 38. Olha a palavra que Jesus nos traz como despertamento. Pois eu falei aqui de países que a perseguição é extrema e a perseguição é severa ao cristianismo. Eu recebi um relato de pessoas que eles pegam uma página da Bíblia e rasga a página da Bíblia e dobra ela em vários pedaços, em várias partes, perdão, e coloca no bolso para conseguir ler. Para conseguir ler. Mateus capítulo 9, versículo 37. Então disse aos seus discípulos, a seara realmente é grande, mas
poucos os obreiros. Agora ele fala da oração como Paulo fala em Colossenses 4:3. Olha aí, rogo-vos, pois ao Senhor da ceifa, que mande obreiros para a sua seara. Nem todos querem fazer o ID do Senhor Jesus. Nem todos querem anunciar o evangelho da salvação. Tem muitas pessoas acomodadas. Mas eu te digo outra verdade. Você pode evangelizar. Como, pastor? Orando pelos missionários, orando pelo seu líder. Você pode incentivá-los, você pode contribuí-los, dando condições para eles irem. A semente que você envia, a oferta que você semeia, é você dando condições para eles levarem o evangelho. Quantas vezes eu já mostrei aqui a vocês fotos eu dentro de um hospital. Irmãos, o berço de um evangelismo são hospitais, presídios, casa de repouso, aonde pessoas necessitam. Presídios cometeram delitos e estão lá. E nós encontramos desviados do evangelho, encontramos pessoas que ouviram, mas ainda não se decidiram. No hospital, nós encontramos pessoas que ouviram, mas não se decidiram. Encontramos pessoas que se desviaram, mas precisa de ouvir a verdade. Ah, mas já conhece, pastor. E aqueles que não? E é só nos leitos que muitos deles fica vulnerável, um coração mais aquebrantado. Outro lugar que, para pregar o evangelho, eu particularmente gosto, culto fúnebre, velório. Eclesiastes, capítulo de número 7, Salomão fala sobre isso. Eclesiastes 7, 1 e 2. Ele fala, é melhor ir ao velório do que ir numa festa, banquetes. Porque no velório, você vê o fim de todas as coisas. É no velório que fazemos um culto fúnebre e falamos a verdade de Cristo Jesus. Porque é o seguinte, meus amados irmãos, dificilmente alguém vai falar de morte para você. Dificilmente alguém vai pensar na morte. Mas esquecer que todos nós, um dia, vamos estar de frente. Nós vamos encontrar com ela. Ou mais cedo ou mais tarde. Pastor, você está... Não. Eu estou falando uma realidade. Você não vai viver 200 anos, 300 anos. Um dia eu e você iremos morrer. Você está só de passagem. Ou você esqueceu disso? O pior de tudo isso é se morrer sem Cristo Jesus. Isso é o perigo. Para eu finalizar e orar com você. Romanos capítulo 10, eu volto no 10 de novo, no versículo de número 9, diz assim, a saber, se confessarmos, com a tua boca confessarmos ao Senhor Jesus, em teu coração crendo que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Versículo de número 10. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca confessa para a salvação. Porque está escrito, todo aquele que nele crer não será confundido. Romanos 10, 9, 10, para sua meditação.
Isso é de suma importância. É por isso que a preocupação de um líder espiritual, quando ele é convidado para fazer um culto fúnebre, e a maior tristeza é quando eu for convidado para fazer um culto fúnebre, e naquele culto fúnebre eu não conhecer a pessoa, eu não saber da caminhada da pessoa, do histórico da pessoa, da vida da pessoa. E aí? E o que eu procuro saber? De que a pessoa morreu? Porque aí eu posso buscar, através do Espírito Santo, uma palavra. Mas a pergunta é, e se a pessoa não tinha uma vida com Deus e deu um infarto fulminante, sem tempo de falar ou pensar? E aí? E a pergunta é, será que eu e você estamos fazendo o ID do Senhor Jesus? Coloca na tela, Dinésio, por favor, para eu orar. Romanos, capítulo de número 10, versículo 9 e versículo 10, por favor. E nós vamos orar agora pela vida dos missionários, daqueles que estão no campo. Entendi, querido? Aqueles que estão no campo, sofrendo por amor ao Evangelho. E nós estamos aqui, vivendo uma vida tranquila. Vamos para o serviço, voltamos para o serviço, vamos para a igreja, voltamos da igreja e não falamos de Cristo Jesus. Eu quero... Você colocou outro texto, Dinésio. É Romanos, capítulo 10, versículo 9 e versículo 10. E nós vamos orar nesse momento. E eu precisava deixar essa palavra no seu coração. No 19º dia, precisamos fazer o ID do Senhor. Se você não tem condições de ir, você tem condições de orar. Se você não tem condições de orar, você tem condições de investir. Ajude, contribua. Seja um agente de milagre. No nome de Jesus. Vamos falar com o Senhor, nosso Deus. Deixa eu colocar aqui na posição. Nós já vamos falar com o Senhor. Bendito seja Deus. Oremos, por favor. Não esqueça de apresentar a vida dos missionários, daqueles que estão fazendo o ID do Senhor, aqueles que estão sofrendo nos países. Atenção, Brasil. Agora, o pastor Anderson de Souza convida você a fazer parte da maior corrente de oração do Brasil. Nesse momento, pare tudo que você estiver fazendo e levante um clamor. Assim como a Bíblia diz em Mateus capítulo 21, versículo 22. E tudo que pedires na oração, crendo, o recebereis. Momento da oração, com o pastor Anderson de Souza. Querido Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos em uma grande corrente de oração. Hoje
completa 19 dias que estamos orando, que estamos buscando a Tua presença. Debaixo de um tema, Senhor, que é meu quarto, meu altar. Grande e eterno Deus, apresentamos vários tópicos ao longo desses 19 dias. Apresentamos as nossas causas, as nossas necessidades, as necessidades espirituais, as necessidades físicas. Apresentamos os nossos familiares, amigos, vizinhos, autoridades. Apresentamos, meu Deus e Pai, a vida, Senhor, até mesmo de pessoas que nós não conhecemos, mas apresentamos no altar. Mas hoje chegou, meu Deus, o dia de orarmos, meu Deus, pela vida daqueles que abriram mão dos seus prazeres, que abriram mão da sua vida para fazer o ID, cumprir, ó Deus e Pai, a grande comissão que é levar a sua palavra à vida daqueles que precisam. Eu me recordo, Senhor meu Deus, que por várias vezes eu via, Pai, pessoas nos baile-funks evangelizando, falando do amor para aqueles jovens. Inclusive, meu Deus, eu. Hoje, meu Deus, eu estou aqui de joelhos, orando, meu Deus, pela vida dos homens e mulheres que estão anunciando a sua palavra, ó Deus, com as ferramentas que tem. Se hoje, meu Deus, eu estou aqui, caminhando na tua presença, porque um dia alguém teve coragem de me parar e falar a verdade do Evangelho do Jesus vivo. E essa verdade me libertou, Senhor. Me libertou das drogas, me libertou da cegueira espiritual, me libertou da idolatria. Meu Deus e meu Pai, quantas pessoas que precisam ter um encontro com essa verdade. Meu Deus, e quem dá a responsabilidade? Somos nós, a igreja. Nós somos o sal, meu Pai. O sal, ele serve para quê, Senhor? Para temperar, Senhor, para dar gosto. Meu Deus, o Senhor nos afirma que nós somos a luz. A luz, meu Deus querido, ela traz claridade em meio à escuridão, Senhor. E quantas pessoas estão na escuridão das drogas, na escuridão, Senhor, meu Deus, dos vícios, na escuridão da idolatria, da cegueira espiritual. E os missionários, missionárias, meu Deus, estão aí fazendo o ID do Senhor Jesus. Meu Deus e meu Pai, mas precisamos de recursos, condições. Ó Pai, o Senhor nos traz a sua palavra. Ó Deus, em Mateus, no capítulo 9, 37, dizendo que nós temos que rogar ao Senhor da seara, para que levanta ceifeiros para a sua seara, meu Deus. Porque grande é a seara, mas poucos são os obreiros, meu Deus. Isso é uma verdade, Pai. E aqueles, meu Deus, que estão pregando, meu Pai, nas praças,
aqueles que estão levando a sua palavra aos hospitais, aqueles que estão levando a sua palavra, meu Deus, ó Pai querido, nas casas de repouso, aqueles que estão dentro dos presídios, meu Senhor e meu Pai, eu peço em nome de Jesus, que o Senhor fortaleça cada um deles, que o Senhor, meu Deus, guarde os seus familiares, meu Deus, que o Senhor venha suprir as necessidades. Meu Deus, eu quero apresentar nas tuas mãos a janela 10x40. Os missionários, meu Deus, que estão espalhados, meu Deus querido, por esses países. Meu Deus, levando a sua palavra escondidos, meu Deus. Meu Deus, quantas pessoas já foram assassinadas, perderam a vida, meu Deus, levando a sua palavra, meu Pai querido, em aldeias, Pai, entrando, meu Pai querido, em lugares, desafiando, meu Deus, e anunciando o Evangelho. Meu Deus, a sua palavra nos afirma, em Atos, capítulo de número 6, capítulo 7, que Estevão foi morto por pregar a sua palavra, meu Deus. Meu Deus querido, seus discípulos foram perseguidos porque anunciaram o Evangelho, meu Deus, da salvação. Meu Deus, e Satanás quer nos parar. Satanás quer nos neutralizar, Senhor. Mas o Senhor deixou bem claro na sua palavra, meu Deus, que as portas do inferno não há de prevalecer contra a igreja de Cristo. Meu Senhor e meu Pai, eu te clamo, meu Deus, nesta noite, juntamente com o teu servo e a tua serva, para que o Senhor, meu Pai, levanta, meu Pai querido, obreiros, levanta missionários, meu Deus, e missionárias. Levanta, meu Deus, pessoas com coração ardente para a tua obra. Meu Deus, eu te peço em nome de Jesus, me dá condições para que eu possa fazer o ID do Senhor, para que eu venha anunciar a sua palavra. Meu Deus, não deixa eu perder a oportunidade aonde eu for de falar do teu amor. Seja, meu Deus querido, um balconista, seja, meu Deus querido, uma pessoa que estiver no caixa, seja, meu Deus, por um frentista, seja, meu Deus querido e meu Pai, por alguém que passar do meu lado. Meu Deus, não deixa, meu Pai, eu para deixar essas pessoas passar desapercebidas, mas que o Senhor me dê condições para que eu continue, meu Pai, indo para os hospitais, para que eu faça, meu Deus querido, o teu ID, meu Pai querido, cumprindo, meu Pai, a tua palavra. Senhor, levanta pessoas, meu Deus, com coração visionário, Pai, e me dando condições para que eu possa, meu Deus, continuar, meu Pai, levando a sua palavra, em nome de Jesus. Meu Senhor e meu Pai, eu quero ir para os minutos finais, acreditando, meu Deus, no poder da oração, que o Senhor está visitando, meu Deus, aqueles que clamam agora. Meu Deus, aonde tiver algum missionário clamando, meu Deus, por um socorro, clamando, meu Deus querido, por uma solução, meu Deus, as crianças, meu Deus, que são, meu Pai querido, vendidas, meu Deus, para ser escravas sexualmente falando, nesses países, meu Deus, aonde a sua palavra, meu Deus, não consegue entrar. Toma essas crianças nas tuas mãos, guarda essas crianças. Meu Deus, toma cada país em tuas mãos, pois nós cremos, meu Deus, que alguma coisa o Senhor há de fazer e teu nome será glorificado. Meu Deus, eu oro pela vida daqueles que se desviaram, pelaqueles, meu Deus, que enfraqueceram, pelaqueles, meu Pai querido, que estão caídos, que o Senhor venha levantá-los em nome de Jesus. Pai, eu oro agora, entregando nas tuas mãos
e crendo no poder da oração, para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, voltando a vocês e dizendo que eu e vocês, nós somos os frutos de orações, o fruto de evangelismo, frutos de intercessões. Como eu fui alcançado em um baile funk, e anos mais tarde, Deus me levou para dentro dos baile funk para evangelizar. E muitas almas foram ganhas para a glória de Deus. Como eu já falei a vocês, eu tenho ali eu tenho aqui um caderno. Nesse caderno está escrito: Caderno do Ganhador de Almas. E foi ungido, e olha quantos nomes para a glória de Deus. Olha quantos nomes. E eu digo a vocês, quem quer parar esta obra? O diabo. O diabo quer enfraquecer a obra de Deus. Como ele consegue enfraquecer na vida de muitas pessoas? Quando nós não temos forças e nem recursos para ir. É por isso que Deus levantou você, para nos dar condições para levar o Evangelho. Cada semente que você investe, através do seu dízimo, através da sua oferta, através do voto que você faz, através do propósito que você faz, você me dá condições de levar. E uma alma que se arrepende, uma alma que recebe a Cristo como Salvador, uma pedra também vai na sua coroa. Porque se eu cheguei até aquela pessoa, é porque você me deu condições. Eu me lembro da irmã Rosalina agora. Nós fomos fazer uma visita com ela, eu e a minha esposa. A irmã dela, que recentemente ficou viúva. E ela estava muito depressiva e o Senhor Deus me deu uma revelação com ela, com a irmã dela. E ali eu orei pela irmã dela, ungi a irmã dela. E ela me mandou a mensagem no outro dia, a irmã Rosalina. Falou assim: pastor, a minha irmã nem parece a mesma. Então, ou seja, espírito opressor. Irmão, uma visita, uma palavra, uma oração muda a trajetória da vida de uma pessoa. É por isso que nós temos que ficar ligados. Nós temos que ficar com a vida diante do altar do Senhor. Imagina o pastor Anderson trabalhando o dia todo ou 24 horas. Como é que eu teria tempo para me alimentar da palavra, para fazer o ID do Senhor Jesus? Então eu digo a você, nos ajude. Essa obra não pode parar. Em 2019 para 2020, demos início a esse trabalho. No começo da pandemia.
E nós estamos aqui pela misericórdia do Senhor. Já entrou pessoas, já saíram pessoas, como dizimista, como mantenedores, como ofertante, mas Deus nunca deixou faltar, porque Ele sabe que a obra é dele, que foi Ele que me colocou. Então eu peço a você para abrir o seu coração e nos ajudar a fazer o ID do Senhor Jesus. Como eu disse para vocês, nem tudo eu posto, porque muitas vezes é muito rápido. Eu paro no posto para abastecer, eu evangelizo, eu levo o folheto, eu falo do Cristo, oro, mas nem todas as pessoas gostam de ser filmada, gostam de deixar tirar foto. Então eu digo a vocês, irmãos, se me dá pelo menos um minuto, porque eu tenho um testemunho, mas eu não tenho como compartilhar com vocês. O irmão enviou a mim. Glória a Deus. Obrigado, irmão Geraldo Luiz. Você verdadeiramente também é uma bênção de Deus na minha vida, como muitos irmãos. Eu glorifico a Deus pela sua vida. Glória a Deus. Presta bastante atenção, meus irmãos. Tem um irmão, o nome dele é Jonatas. Ele mora em Juazeiro, se não me falha a memória. E ele me contando o testemunho dele. Irmãos, foi muito mais além daquilo que eu pensei. Quando falei ontem que ele enviou uma oferta e ele só colhia R$19, R$40 no estacionamento que ele arrendou. E o sonho dele mesmo, porque ele é formado, o sonho dele é adquirir uma farmácia. Uma farmácia. E ele estava no linguajar namorando com uma farmácia que uma pessoa estava querendo vender. E ele estava até negociando, mas não tinha recursos. E aí parou a negociação. E aí ele fez uma semente. Ele contando, ele lançou a semente no ministério que Deus me confiou. Porque ele falou, Senhor, em que ministério eu vou semear essa semente? E o Senhor falou no coração dele, no ministério, o pastor Anderson de Souza. E ele enviou a semente. Foi uma semente de R$100. Ele enviou a semente. Ele contou para mim hoje que a pessoa entrou em contato com ele e falou assim, e aí, você não vai querer a farmácia mais? Ele, não estou tendo recurso agora. Aí ele falou assim, aí a dona da farmácia, eu te passo ela por R$50 mil. Ele, não, longe de mim. E ele foi orar, colocou diante de Deus. Ele falou assim, que uma pessoa foi tocada por Deus e procurou ele, e ele já conhecia essa pessoa, mas essa pessoa recebeu uma vitória e falou para ele, eu vou te abençoar. E abençoou ele com R$25 mil. E ela falou assim, eu estou sabendo que você está negociando para comprar uma farmácia. Pode ficar em paz, que essa semana eu vou te dar mais 25 mil, porque Deus falou comigo. E ele enviou o áudio para mim chorando. E ele falou, pastor, Deus me deu a farmácia. E eu só semeei R$100 no ministério que Deus te confiou. Ele mandou o áudio para mim. 6 minutos. Se você quiser, eu te mando. Porque eu pedi para ele gravar um outro. Só para vocês verem. Eu vou mandar para o Dinésio depois para ele ouvir. Então, meus irmãos, olha o que Deus fez na vida deste homem. Porque ele enviou uma oferta de R$100 que Deus mandou. Então eu digo a você, esse ministério, eu falei com ele, eu falei com o irmão, esse ministério que Deus me confiou, querido, é uma terra fértil. Quem semeia, colhe.
Quem semeia, colhe. Então eu digo a você, nos ajude. Eu preciso da sua ajuda. Foram 3 madrugadas de jejum e oração pela vida de vocês, fiéis, dizimistas, ofertantes e mantenedores. Eu estou falando porque eu preciso, vocês sabem da sinceridade desse trabalho. A obra missionária não pode parar. E é através da sua ajuda, do seu recurso, que eu vou continuar fazendo o ID do Senhor Jesus. E o Dinésio está aí colocando na tela o número do WhatsApp, colocou na tela aí o número do Pix, colocando aí o número da Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil. Eu preciso da sua ajuda. Pastor, eu não tenho condições de enviar o valor X. Envie o que Deus te deu condições, mas não para de contribuir. Não para de contribuir. Nos ajude, em nome de Jesus. Amém? Vamos finalizar. Pega o seu copo com água. Por favor. Vamos orar. Querido Deus, em nome do Senhor Jesus, eu consagro a Ti esta água, crendo que o Senhor já está agindo na vida daqueles que crêem. Pai, eu estou impetrando a bênção por intermédio da oração. E assim eu oro em nome do Senhor Jesus e consagro esta água para a glória de Deus. Amém e graças a Deus. Faça conforme o Senhor te orientou. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Para finalizar com a bênção apostólica, eu quero que vocês meditem no Salmo de número, deixa eu pegar aqui, e o interessante é que nesse testemunho, ele conta assim, coisas tremendas. Ele foi curado do câncer. Eu não conheço ele. Eu nunca vi ele. Ele nasceu no YouTuber. No YouTuber. Ele falou que ele estava num momento de angústia, alguns tempos atrás, ele mandou uma mensagem para mim e falando como que ele me encontrou. Ele estava numa angústia, ele estava passando a madrugada com muitas dores e de repente ele toca no celular, e quando ele tocou no celular, ele tocou no YouTube. Quando tocou no YouTube, ele falou que do nada apareceu eu lá orando. E ele começou a ouvir aquela oração. E ali ele começou a me seguir. E começou a conversar comigo no YouTube. Depois passei um contato meu para ele e pronto. Nós temos conversado. Ele tem uma descendência de judeu. E ele fala em hebraico, um pouco em hebraico. Irmãos, coisa linda, linda, lindo que Deus fez na vida do irmão Jonatas. Então ele conta o testemunho assim, ó, ele vai resumindo, vai contando algumas coisas, é muito lindo, deu 6 minutos. E ele ficou de gravar um outro para mim, tá? Então eu vou estar aguardando, tá? Mas é um testemunho assim, muito forte, lindo, glória a Deus. Deixa eu pegar aqui, eu estou um pouquinho gripado, é por isso que eu estou fungando assim, irmãos. Tá? Os irmãos vão me perdoando. Deixa eu pegar o salmo que eu tinha separado aqui. Eu estou tão assim emocionado com o testemunho do irmão Jonatas. Deixa eu pegar o salmo que eu estava. Só um minutinho, por favor. Salmo 126. Salmo 126. É um salmo que fala sobre a semente. Fala sobre a semente. A semente que você semeia. Esse salmo. Salmo 126. Leia com atenção. É o salmo que fala sobre a semente. E eu vou mandar o Dinésio esse testemunho, Dinésio, 6 minutos, e aí você vai ouvir, depois você me fala. Amém?
Deus abençoe vocês. Encurva vossas cabeças e eu vou impetrar a bênção apostólica e a bênção sacerdotal. Eu sou muito grato a Deus por cada um de vocês. E eu tenho convicção no Deus que eu sirvo, que Ele vai surpreender vocês na vossa vida financeira. Ele vai surpreender vocês em vossas vidas financeiras. Irmãos, amanhã é o 20º dia, e domingo, se Deus permitir, é o último, e no dia 23, 24 e 25, você coloca aí na sua agenda, na madrugada de terça-feira, 3 da manhã, você vai estar orando comigo, a minha madrugada com Deus. Nas madrugadas do dia 23, 24 e 25. Coloca aí na sua agenda. Encurva sua cabeça, por favor. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com cada um de vós e aqueles que aguardam a breve volta do Senhor Jesus. Diga comigo, amém. Faz assim com a sua mão. Eu vou só aguardar o irmão Jonatas me enviar o testemunho mais resumido, ou seja, com menos tempo, para eu compartilhar com todos os irmãos. Mas esse aí eu vou compartilhar com o Dinésio, né, para que ele veja o que Deus fez. Tá? Ah, pastor, me manda assim mesmo. Eu posso. A irmã Mara falando, eu sou grato a Deus por achar o Senhor, pastor, no YouTuber. Ô, glória! A irmã Mara também é fruto do YouTuber. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Faça com suas mãos, por favor. Como ministro do Senhor Deus, profetizo eu que o seu sábado venha ser um sábado de paz, livramentos, conquistas, vitórias e realizações para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus e através do Espírito Santo. Só quem crer deixa o seu amém. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém? Irmão, muito obrigado a cada um de vocês. O Dinésio está aí agradecendo aos irmãos e às irmãs, a irmã Mara. Você também pode estar lá no meu canal do YouTube. Tá? É uma sequência onde muitas pessoas têm visitado, têm inscrito. Também agora tem o TikTok, tem o Instagram, tem o Facebook, tá? O WhatsApp, tem uma história do WhatsApp. Irmão, tem muitas coisas que você pode se alimentar e compartilhar com outras pessoas. Amém? Então não esqueça de orar por mim, orar pela minha família e ora para Deus levantar recursos, homens e mulheres, para semear no ministério que Ele me confiou. Amém? Irmão Odílio, Deus te abençoe. Irmã Nice, Deus abençoe. Irmão Arlon, Deus abençoe sua esposa, irmã Vivian. Deus abençoe a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. Forte abraço. Dinésio, muito obrigado pelo apoio. Deus abençoe o senhor e toda a sua família e a sua parentela, em nome do Senhor Jesus. Forte abraço a cada um de vocês. Glória a Deus. Glória a Jesus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus.